Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nem preciso dizer, né? Que é sempre um prazer muito grande receber você por aqui. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, comente, curta, compartilhe, faça parte desse canal. E aproveita, aciona o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser comunicado, avisado. Amém? Capítulo 3, capítulo verso 4. Aleluia. Todos já encontraram? Amém. Acompanha comigo. Vou ler logo a partir do verso 3. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Amém? Amém. Verso 5. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Aleluia. Louvado seja Deus. Salomão, ele foi um rei em Israel, sucedeu Davi, seu pai, e ele começou a reinar. Tem uns que dizem que ele começou com aproximadamente 18 anos, e outros afirmam que ele começou a reinar com 12 anos de idade. E ele reinou sobre Israel durante 40 anos. E Deus aparece para ele em sonho. E Deus diz para ele: pede-me o que quiseres e eu te dei. Olha só. E Deus deixa Salomão à vontade para ele pedir o que ele quiser. E o que ele quisesse, Deus daria para ele. E diante de você, se Deus aparecesse, o que você pediria para Deus? Aleluia. Eu creio que muitas pessoas iriam pedir riquezas, bens materiais, porque muitas pessoas elas acham que para preencher o vazio delas, para que elas sejam vistas como homens e mulheres de Deus, eles precisam possuir bens materiais, riquezas, para aí as pessoas verem como ele é uma pessoa de um poder aquisitivo, poder financeiro, bem sucedido. Aí ele acha que as pessoas vão olharem para ele e dizer: isso aí realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não precisa pedir isso para Deus, porque Deus ele diz em sua palavra: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Verso 6. E disse Salomão: de grande benevolência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus,
tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente decida entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu povo, tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Aleluia, amém? A gente aqui não vemos Salomão pedir riquezas, bens materiais, nem pedir a morte dos seus inimigos. Não. Ele pediu um coração sábio, ele pediu sabedoria para Deus. Em muitas versões bíblicas está que ele pediu sabedoria. E aqui na versão que eu estou lendo, ele pede um coração entendido. Ou seja, um coração sábio, para que ele venha governar uma tão grande nação, que era o povo de Deus. E ele ainda era uma criança, um menino, que ainda não sabia entrar nem sair. E para isso ele tinha que ter sabedoria. E a sabedoria de um homem não vem do outro homem. A sabedoria de um homem, ela vem de Deus. Amém? É Deus quem dá sabedoria, não é o homem. E Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria. E Ele dá a quem lhe pedir. Vamos comigo lá na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 4 ao 6. Tiago fica lá, próximo das cartas do apóstolo João, do apóstolo Pedro e do Apocalipse. Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 4. Todos já encontraram? Acompanha comigo. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém? Então, foi isso que Salomão pediu para Deus. Pediu sabedoria, e ele não duvidou, porque ele sabia que Deus iria dar para ele. Porque Deus disse para ele: pede-me o que queres que eu te dê. E ele usou de sabedoria, pedindo para que Deus lhe desse um coração entendido, um coração para que ele viesse governar todo aquele povo que Deus havia constituído, para que ele não viesse falhar na hora de julgar alguma causa, como nós vamos ver daqui a pouco. E ele teria que ser um homem sábio,
e pela sua tão grande sabedoria que ele adquiriu, que ele recebeu de Deus, outras nações ouviram falar de Salomão e ficavam todos perplexos. Às vezes a gente, quando criança, a gente se senta próximo de uma pessoa experiente, um senhor experiente, e ele começa a contar coisas para nós, algumas histórias que nos chamam a atenção, mas a sabedoria dele não é igual à sabedoria que tem igual, porque é uma sabedoria humana. E eu, quando criança, eu gostava muito de ouvir essas pessoas mais velhas, idosas, contarem histórias boas. Mas as pessoas ficavam impactadas quando ouviam falar de Salomão. Aleluia. Salomão foi um homem que compôs mais de 3.000 provérbios. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 3, verso 16. Verso 10 de 1 Reis. Volta lá, por gentileza. Todos encontraram? Acompanhem comigo. E esta palavra apareceu aos olhos do Senhor, e Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Amém? E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, e não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém? Aleluia. Verso 15. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém. E pôs-se perante a arca do conselho do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Aleluia. Salomão, ele era um homem que ele sacrificava 1000 holocaustos para Deus. Eu creio que homem nenhum na face da terra sacrificava como Salomão. Ele sacrificava 1000 holocaustos. E Deus se agradou de Salomão, porque Salomão ele não pediu riquezas. Deus deu a ele voluntariamente. Sem ele pedir, Deus lhe deu riquezas, glórias, honras. E também ele não pediu a vida dos seus inimigos, porque os nossos inimigos na Bíblia são os demônios, é o diabo e os seus anjos caídos. E se nós temos algum inimigo aqui na terra, físico, um ser humano que é inimigo nosso, não devemos pedir a morte dele, não devemos deixar de orar por eles,
Porque Jesus disse: amai até os nossos inimigos. E como é que nós amamos aos nossos inimigos? Pedindo a Deus que Deus venha libertar aquela pessoa, venha tirar do coração dele todo ódio, todo desejo de matar, e que ele venha ser um homem que se arrependa dos seus pecados e se converta para Deus. Amém? Salomão recebeu a sabedoria que Deus lhe deu. Veja agora, verso 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Aleluia. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Verso 24. Disse mais o rei: traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque seu coração se enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-me um menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, seja dividido, nem teu nem meu, divide antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Porém, e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Aleluia! Quando a sabedoria de Deus é dada ao homem, o homem ele vai saber agir em todas as coisas com justiça. Se Salomão não tivesse recebido a sabedoria de Deus, quando ele mandou trazer a espada, na mesma hora ele dizia: mata o menino e dá uma parte para cada um, e acabou. Mas não, ele agiu diferente. Quando a mãe do menino viu que a outra pediu que o menino fosse morto, ela disse: não, meu Senhor, deixa o menino com ela, mas não o matei. E ali Salomão usou de sabedoria e disse: restitui o menino para mim, porque ela é a verdadeira mãe. Aleluia! Se Salomão não tivesse pedido sabedoria a Deus, como é que ele iria poder
governar tão grande nação. É por isso que muitas vezes nós temos que pedirmos a Deus sabedoria para nós lidarmos com qualquer situação que pareça impossível de ser resolvida. E quando Deus nos dá sabedoria, nós sabemos como resolver. E sempre que você estiver diante de uma situação que seja contrária a seu favor, peça sabedoria a Deus em espírito. Ele vai te conceder sabedoria e você vai saber como resolver. Amém? E a fama de Salomão se espalhou de uma forma tão grande que veio uma mulher, capítulo 10 de 1 Reis. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ver o quanto Salomão ele era bem visto e bem falado às outras nações. Amém? Capítulo 10, verso 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que ele ficara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que mim não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. Amém? Muitas vezes uma pessoa bem renomada, ela tem a fama, e a sua fama se espalha pelo mundo afora. Mas muitas pessoas não creem. Elas só creem se elas realmente verem pessoalmente. Elas não vão dar muito ouvido às tais palavras, como a rainha de Sabá. Quando ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, ela ficou pensativa. Será verdade que esse homem é tão sábio? O quanto estão falando? Eu preciso ir até ele. E ela sai de muito longe e vem com sua comitiva. Aí ela chega até ao rei e conversa com o rei. O rei está ali diante dela e ela começa a fazer perguntas e mais perguntas. E todas as perguntas que o rei fazia, parece que a rainha fazia, o rei pronto já respondia. Ele não ficava sem resposta.
E aquela rainha ficou sobremodo maravilhada. Ela disse: realmente a sabedoria deste homem é tão grande que não me contaram a metade da sabedoria dele. Só que a sabedoria de Salomão não era própria dele, vinha de Deus. Quando você não vê um homem sábio aqui na terra, um homem de Deus que é sábio, é porque Deus deu sabedoria para ele julgar, para ele responder todas as perguntas, para ele saber viver como tem que viver, para ele saber como tem que ser um servo do Senhor, e que ele não venha escandalizar o nome do Senhor. E a rainha, ela disse: bendito seja o Deus do rei, bendito sejam os servos do rei, bendito seja o rei. A rainha ficou maravilhada, e por tão grande sabedoria que ela viu de Salomão, ela lhe deu riquezas. Aleluia. Vamos ver comigo, verso 10. E deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irã e de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almudes e pedras preciosas. Dessa madeira de almude fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Amém? Aquela rainha, não foi de mãos vazias visitar o rei para ver se verdadeiramente ele era um sábio. Ela foi totalmente carregada com pedras preciosas, levando muita coisa boa, madeira que nunca tinha chegado ali. E ela abençoou o rei Salomão com muitas riquezas. Salomão também retribuiu para ela, não deixou ela voltar de mãos vazias. Amém? Se você deseja conquistar algo, você deseja dirigir uma empresa, dirigir uma turma de funcionários, peça sabedoria a Deus, que Ele vai lhe dar. Nunca queira dirigir algo na sua vida sem antes você consultar a Deus, sem antes você pedir sabedoria a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar em todas as suas atitudes, e aí você vai se dar bem. Amém? Aleluia. Agora, para nós encerrarmos, vamos lá em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 42. Amém? Amém. Acompanhe comigo. Aleluia.
e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Amém? Aqui já o evangelista Mateus escreveu a rainha do sul, que é a mesma rainha de Sabá. E no dia do juízo, essa rainha ela vai se levantar para condenar aqueles que não creram na sabedoria de Salomão, não creram em Jesus Cristo, e ela será uma grande testemunha a favor daqueles que creram. Aleluia. E a palavra fala aqui de juízo. Vai vir o juízo de Deus. Só resta saber se você está preparado para o juízo ou não. E a palavra de Deus diz que o juízo, ele é sem misericórdia. Hoje nós temos a oportunidade de entregar a nossa vida para Jesus, de recebermos Jesus Cristo. Ele nos dá esta oportunidade. Mas depois que Ele voltar, levar a sua igreja, e quando começar o juízo, não haverá mais oportunidade para quem quiser optar pela salvação. Porque quando o juízo vier, ninguém mais vai poder se salvar.